Falamos a respeito das 12 testemunhas, e agora estamos falando a respeito dos 3 pregadores. Falamos a respeito de Estevão, de Filipe, e agora estamos em Paulo. Atos, capítulo 9, versículo 19. O fato é o seguinte: os conflitos de Saulo com os judeus, 9:19, por causa de Cristo, dão destaque ao chamado para ministrar aos gentios. Então, houve uma pressão e isso conduziu Paulo aos gentios. Muito bem. E depois de ter se alimentado, vamos lembrar que da conversão dele, falamos no domingo, tá? Aonde ele ficou cegado, foi levado para Damasco, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Importante nós visualizarmos o seguinte: quanto tempo ele ficou com os discípulos? Alguns dias. Tá? Porque vai ter um tempo aí, longo, aonde nós temos que discernir os acontecimentos. Então, num primeiro momento, ele ficou alguns dias. E esse ministério de Paulo aos judeus de Damasco trouxe um grande antagonismo. E esse antagonismo nós vamos ver que no final ele teve que fugir. Tá? Então, esse breve tempo em Damasco, antes de ir para o deserto, alguns dias em Damasco, ele vai para o deserto da Arábia. Tá? O deserto da Arábia fica no canto, tá? Fora da cidade. Muito bem. Versículo 20. 9:20. E logo pregava. Meus irmãos, ele se converteu. Nos primeiros dias da sua conversão, ele já estava pregando. Logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Essa pregação é a pregação básica. É aquela pregação que qualquer um de nós tem que ser capaz de fazer. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. Então, nessa compreensão, nós precisamos ver que nesse breve tempo, nesses alguns dias, ele pregava nas sinagogas. Observe esse verbo, afirmando. Afirmando que este é o Filho de Deus. Então, essa pregação de que Jesus é o Filho de Deus, nós precisamos compreender a dimensão dela. O que é isso? Por que é importante? Primeiro vamos destacar Mateus capítulo 4, versículo 3. Mateus 4, 3. Então o tentador, o diabo, aproximando-se, lhe disse a Jesus: se és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Meus irmãos, começa aqui com o tentador usando disso, de que Jesus é o Filho de Deus, para tentar ele. Se até Satanás tem consciência de que Jesus é o Filho de Deus, isso daí tem que nos trazer uma firmeza, uma convicção do que estamos falando. Então, quando vamos pregar, é importante, Jesus é o Filho de Deus. Mateus ainda 14, versículo 26.
14, 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Então, estão lá os discípulos no barco, Jesus vindo da terra para o barco andando sobre as águas. E eles ficaram assustados, achando que era um fantasma. Vejam só, como o ser humano crê em mitos, em lendas e dizeres, né? 27. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Aqui, o pessoal gosta de criticar muito Pedro, né? Mas por quê? Estava a tripulação toda no barco. Porque só o Pedro teve coragem de fazer isso. O pessoal gosta de pôr a culpa na costa do Pedro, né? Mas é porque ele sempre está à frente, está se expondo e está demonstrando fé. Senhor, o Senhor mandar eu ando por sobre a água. Essa é a fé. Essa é a ação. 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Imagina só, tempestade, o barco balançando, as ondas vindo, e ele desce e começa a andar em cima da água. 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Agora, ele só começou a submergir porque ele foi. Meus irmãos, nós temos que fazer, nós temos que ir. E se tiver necessidade, grita que ele socorre. 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o, ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Se ele teve coragem de caminhar sobre as águas, é o homem de pequena fé, em que categoria nós estamos aqui? 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. 33. E os que estavam no barco, os discípulos, o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, qual foi a pregação de Paulo? Afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Muito bem. Mateus, aqui está em Mateus, né? Mateus 27 agora. 39. 27, 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, no momento da crucificação. Tá? Aqui está acontecendo o que foi citado lá no Salmo 22, profeticamente. Tá? 40.Ós tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Todo aquele povo gritando eram os judeus. Todos religiosos. Mas nenhum deles crendo que Jesus é o Filho de Deus. E estão fazendo piada, zombando de Cristo. Versículo 43. Aí ele estava crucificado. Tá, já estava crucificado. Confiou em Deus, pois que venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse, sou filho de Deus. Olha, eles estão batendo nessa tecla. Você não disse que é filho de Deus? Então, sai daí. Por que Deus não te livra, se você é filho dele? 44.
E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões, os dois, que haviam sido crucificados com ele. Meus irmãos, eu acho que é importante a gente distinguir isso. Os dois ladrões estavam também zombando. Durante a crucificação, um deles se arrepende e se converte. Se o Senhor, naquele momento de ataque, de zombaria, ele já perdoou o ladrão que estava zombando dele, qualquer pessoa arrependida, todo pecador arrependido tem perdão do Senhor. E nós temos que fazer a pregação que Jesus é o Filho de Deus, crendo que tem esse poder transformador. Mesmo no último momento, crendo que tem esse poder transformador. Agora, isso só vai acontecer se eu, você, estivermos pregando. Esse é o ponto. Então, eram dois, mas ainda é tempo para um deles. Marcos, capítulo 14, versículo 60. Marcos 14, 60. Nota, aqui eu estou enfatizando tudo que é filho de Deus, tá? Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que esses depõem contra ti? Estão julgando Jesus. Está no julgamento aqui. 61. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote. Ele disse: és tu, o Cristo, o Filho do Deus bendito? A pergunta do sumo sacerdote no julgamento. 62. Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo às nuvens do céu. O que ele está declarando ali? Eu sou o Cristo, e vocês estão agora me condenando, mas vocês vão me ver voltar como juiz. Eu vou voltar para julgar. Agora são vocês que estão me julgando, mas eu vou voltar julgando. 63. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Porque eles estavam dizendo que era uma heresia Jesus dizer que era o Filho de Deus. Ou seja, eles estavam negando que Jesus fosse o Messias. Então, essa questão do Messias é uma questão que eles não entenderam, eles não compreenderam, eles não entenderam os sinais do Antigo Testamento, as profecias, que falavam do cordeiro e do leão. Eles não souberam distinguir os dois momentos, como até hoje o pessoal não consegue. Vocês percebem que o pessoal mistura a questão da segunda vinda de Jesus, que a igreja vai triunfar, ou que ele vai voltar no meio da tribulação, ou vai voltar no fim da tribulação, ou tal. Gente, até hoje o povo está confuso com isso, como estava aqui, 64. Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. 65. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros, e a dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Esse é o servo sofredor. Esse é Jesus pagando o preço por mim e por você. Ele, o Deus Criador, o Senhor, o Altíssimo Deus, suportando isso por minha e por sua causa. Ele é o Filho de Deus. Ele é o juiz vindouro que vem julgar o mundo. João 3,18. João 3,18.
Quem nele crê não é julgado. Notem que Jesus acabou de falar que quando ele voltar, ele vai voltar julgando. Mas quem nele crê não vai ser julgado. O que não crê já está julgado, já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crê no unigênito Filho de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 1. 1:1. Esse é o ponto. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Se você crê, você tem pregado isso. Esse é o ponto. Meus irmãos, a última ordem que Jesus deu ao subir aos céus foi essa. E de pregai. Romanos 1:1. Nós vamos estar vendo Paulo já no ministério. Preso em Roma, fazendo uma carta para a igreja aos romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Essa palavra servo, ela significa atar, colocar correntes, servo. Ou seja, Paulo e nós temos um Senhor. E nós devemos ser servos voluntários, não à força, servos voluntários como Paulo foi, sem direitos, sem vontade própria, com uma finalidade só, pregar o evangelho. Versículo 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. O qual o quê? Evangelho. 3. Com respeito a seu filho. É com respeito ao que o evangelho? Seu filho, Jesus. O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ele é filho de Davi. 4. E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui nós estamos vendo que nós, como escravos, voluntariamente, devemos estar visualizando o alvo de tudo. A pregação do Evangelho de Jesus como Filho de Deus. O Evangelho da salvação. Esse é o assunto básico. Voltando no nosso texto. Atos 9, versículo 21. Então, no versículo 20, Atos 9, versículo 21. Isso. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, todos quem? Lembra que o texto 20 está falando que ele estava indo na sinagoga, afirmando que Jesus é o Filho de Deus? Todos os que estavam na sinagoga, os que ouviam, estavam atônitos. Por quê? O que aconteceu antes? Paulo recebeu cartas do Sinédrio para perseguir os cristãos. Sabiam que ele foi em Damasco para cumprir essa ordem. Agora ele chega na sinagoga, em vez de ele falar contra Cristo, ele começa a pregar e afirmar que Jesus é o Filho de Deus. Eles ficaram todos atônitos. Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? É esse mesmo. E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Todo mundo está surpreso. O que é isso?
Aqui nós vemos o poder transformador do Evangelho, transformando aquele que estava convocado para exterminar o povo de Deus, agora ele faz parte do povo de Deus. Pensa um pouquinho na sua vida. Aconteceu essa transformação, como com Paulo? Antes de Cristo e o depois de Cristo, ocorreu isso? Tem ocorrido isso na sua vida? Com Paulo aconteceu. Versículo 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. No versículo 20, volta no 20, por favor. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que esse é o Filho de Deus. Pregação básica. O que aconteceu entre o versículo 20 e o versículo 22? Paulo foi para o deserto da Arábia e foi ministrado aos pés de Jesus Cristo. E depois de 3 anos lá, ele volta, agora no 22, ele volta diferente, demonstrando que Jesus é o Messias, o Cristo. A pregação básica ele já fez de pronto, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Só que para ele demonstrar que Jesus é o Messias, lembra que Israel rejeitou Jesus como Messias? Eles não aceitaram o Messias, embora houvesse sido profetizado. Então ele precisava dominar os aspectos proféticos das profecias de Jesus como Messias, o Cristo. Para demonstrar, para provar que Jesus é o Messias. Muito bem. Eu fiz um pequeno resumo disso. São 300 profecias, peguei só algumas, uma meia dúzia. Tá? Então vamos lá. Aonde nós vamos ver essa questão de Jesus como o Messias. Gênesis 3,15, o versículo chave que nós temos que saber, tanto para afirmar que ele é o Filho de Deus, como para mostrar que ele é o Messias. Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência, Satanás, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este descendente da mulher te ferirá a cabeça, Satanás, e tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Jesus é o descendente da mulher. Todo homem gera um filho pecador. Então, Jesus não poderia nascer de José, porque senão ele iria ser comunicado o pecado para ele. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele nasceu só da mulher. Aqui nós estamos falando do Cristo. Então começa por aqui. E aqui já é um grande começo. Porque eu só descobri isso quando eu já tinha 30 anos de idade. Fui criado na igreja. Isso aqui. Tá? Muito bem. Então, Jesus é o descendente da mulher. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3, 16. Gálatas 3,16, ele está comentando Gênesis 3,15, só que estendendo a descendência da mulher para Abraão. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Está falando aqui do pacto abrâmico. Não diz, e aos descendentes, no plural, como se falando de muitos, porém como de um só, no singular. E ao teu descendente, no singular, que é Cristo. Então, o Cristo, o Messias, foi prometido ser descendente da mulher. Depois foi prometido ele ser descendente de Abraão.
Muito bem. Gênesis 49, versículo 10. O cetro não se arredará de Judá. Ele tem que ser descendente do quê? Da tribo de Judá. Descendente da mulher, descendente de Abraão, descendente de Judá. O cetro. Cetro é aquele bastãozinho real que o rei segura sentado no trono. Então o rei. Esse rei vai ser de Judá. Nem o bastão é aquela vara que o juiz usa. Juiz. Ele vai ser juiz. Acabamos de ver ele falando que ia voltar a julgar. De entre seus pés é um termo do Antigo Testamento se referindo a nascimento, a parir. Até que venha Siló. Siló era uma cidade onde ficava a Arca da Aliança. E eles iam para Siló para adorar a Deus. Só que ele não está falando como que a cidade vai vir. Mas aquele que era adorado na cidade de Siló, que era Deus. E a ele, o rei da tribo de Judá, juiz que nasceu, o próprio Deus encarnado, a ele obedecerão os povos. Reino terreno messiânico milenar. Tá? Muito bem. Notem que isso que eu estou explicando para vocês é uma doutrina nossa. Não é uma doutrina dos demais evangélicos, tá? Então, aí você vai enxergando a confusão que é feita com a questão de demonstrar que ele é o Cristo. Eu estou demonstrando que ele é o Cristo. E foi necessário Paulo, mesmo conhecedor das Escrituras, ficar 3 anos estudando para ficar preparado. Muito bem. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, Jesus, aqui Deus está falando com Davi, tá? Davi, quando você morrer, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Descendente de Davi. Note, descendente da mulher, descendente de Abraão, descendente de Judá, descendente de Davi. Nós estamos progredindo a cronologia, tá? Que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. De que reino está falando? Deste aqui. Não está falando do coração do homem, como dizem nossos irmãos. Versículo 16. 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Para sempre tem que ser alguém eterno, tem que ser Jesus, o filho de Davi. Diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Então notem, as alianças feitas de Deus com a nação de Israel, todas dirigidas para com a pessoa de Jesus como o Cristo, o Messias. E Paulo, depois de 3 anos no deserto da Arábia, ele volta e começa a pregar nas sinagogas, demonstrando com a Escritura que Jesus é o Cristo, o Messias. Isso daí criou uma situação tal, porque o que eles tinham feito? Crucificado o Messias. Então, se eles mataram o Messias, o que custa matar o Paulo? Foi o que eles determinaram. Muito bem. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isso, Isaías 7, 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Que sinal? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Mulher ficar grávida é natural. Virgem conceber e dar à luz é sinal. E esse sinal, ele tinha que ser o quê? Uma virgem.
da tribo de Judá, descendente de Davi. Tá? Então agora nós estamos somando as informações que nós temos. Capítulo 9, versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, no início do ministério de Jesus, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, quando Jesus esteve aqui, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Se Jesus é o rei prometido, por que ele não começou o ministério em Jerusalém, que é a capital? Porque estava profetizado que ele tinha que começar o ministério dele na Galileia dos gentios. Versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, Cristo. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Eu sou a luz, disse Jesus. Percebam, eu estou demonstrando que Jesus é o Messias. Sinteticamente, só com alguns textos. Isso que Paulo voltou pregando. Versículo 6. 6, meia dúzia. 9, 6. Porque um menino nos nasceu. O menino nasceu? Nasceu. Um filho se nos deu. Pegadinha. O filho nasceu? Não. O filho se nos deu. Por que o filho se nos deu? Pai, Filho e Espírito Santo. Se o filho é Deus, ele já existia. Ele foi dado. O que nasceu foi Jesus homem. Jesus Deus, ele foi dado. Essa é a confusão da Igreja Católica. Eles falam que Maria é mãe de Deus. Não, Maria é mãe de Jesus. O menino nasceu, mas ela não é mãe do Filho de Deus. Ela não foi ela que gerou o Filho de Deus. O Filho já era pré-existente. O governo está sobre seus ombros. O governo está sobre os ombros de Jesus? Hoje? Não. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Quando que o governo vai estar sobre os seus ombros? Na segunda vinda, no reino. E seu nome será lá. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. No texto hebraico, aqui é um nome só, não tem essas vírgulas. Já viram essas pessoas que têm nome comprido? É desse jeito. No texto hebraico tá desse jeito. É um nome com todos esses dizeres, sem essas vírgulas. Maravilhoso. Como eu já fiz evangelismo judaico, isso aqui a gente pregava na rua. Então, nós aprendemos como. Seu nome do Messias será Pele, Yods, El Gibor, Aviad, Sar Shalom. Vocês não entenderam, mas um judeu entende. A gente fazia a pregação de rua. Então, El Gibor, Senhor dos Exércitos. Jesus é o Senhor dos Exércitos? Sim. Pai eterno. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Ele é o eterno. Versículo 7. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, olha o que ele prometeu lá, e sobre o seu reino, que está tudo aqui, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça. Ele vem como leão da tribo de Judá, como juiz. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. É isso que era a pregação
de Paulo, demonstrando que Jesus é o Messias. Só que ele voltou pregando isso depois que ele voltou do deserto. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Miqueias 5, 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, ele é eterno, desde os dias da eternidade. Está profetizado o quê? O nascimento do Cristo em Belém. Voltando para o nosso texto, Atos, capítulo 9, versículo 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Por quê? Porque ele estava pregando que Jesus é o Messias. Demonstrando isso. Os judeus, decorridos muitos dias, vamos entender esse acontecimento, decorridos muitos dias. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Gálatas 1, 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve, aqui Paulo, justificando, testemunhando o seu ministério. 16. Revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, não consultou homens. O que aconteceu então? Versículo 17. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Por isso que está, por pouco tempo, depois, passado muito tempo. Tá? Versículo 18. Decorridos 3 anos, ele ficou 3 anos lá no deserto. Então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, ou Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Então, quanto tempo ele teve, o apóstolo? 15 dias. 19. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. E a Igreja Católica fala que Tiago não é irmão do Senhor. Está aí, ele é irmão do Senhor. Quando você questiona isso, eles falam que são primos? Eles falam que são primos. Por que ele não chamou Pedro de primo? Exatamente. Então, essa é a questão. Voltando no nosso texto para encerrar. Atos 9, 24. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Que plano? Queriam matar ele. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Então, está lá a cidade fechada com muros e eles ficaram de plantão lá para matar ele. 25. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. E ele escapou, foi para Jerusalém, onde ele ficou 15 dias. Depois de ter ficado 3 anos no deserto, voltou, demonstrando que Jesus é o Messias na sinagoga, e o pessoal resolveu matar ele. O Senhor Jesus nos ama, mas o mundo nos odeia. Não fique achando que, não, tem tanta gente boa para a lenha, para acender fogo no inferno. É isso que são gente boa. Então, só que nós temos que estar preparados
para lutar, sofrer, sermos soldados de Cristo. Neste mundo passareis por aflições. Não está falando de aflições assim, hoje eu estou com dor de cabeça. Não é dessa aflição. Ele está falando que o mundo, como odiou ele, vai nos odiar também. É só você começar a pregar o que está na Bíblia. E o pessoal não gosta de ouvir. O pessoal não gosta de ser confrontado. O pessoal não suporta ser exortado. E a palavra de Deus, você não precisa ser duro. Ela é radical. A palavra de Deus é radical, ela é eterna. E se você for sincero com a palavra de Deus e pregar o que de fato está ali, vai ter reação do outro lado. E é normal. Porque são filhos do diabo. E precisam se tornar filhos de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do homem, da vontade da carne, ou da vontade do sangue, mas nasceram de Deus. É uma batalha, aonde os soldados somos nós, eu e você. E Paulo está sendo o nosso exemplo de alguém que foi transformado pelo Evangelho de Cristo e que foi o grande pregador, evangelizador, implantador de igrejas e que muita gente foi transformada e continua sendo transformada ainda pelas cartas paulinas. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, queremos elevar o Teu nome. Primeiramente, pela Tua grande obra em nossas vidas. Clamando, Senhor, capacitação, vinda do Teu Espírito, e que possamos ser preparados como Paulo foi, para manusear bem a palavra da verdade, a espada do Espírito, e entrarmos nessa luta. Essa é a Tua vontade. Precisamos crer que o Senhor quer isso de nós, que o Senhor vai nos capacitar e que nós vamos cumprir o nosso propósito aqui neste mundo. Ajuda-nos, Senhor, pela força do Seu poder, para a honra e glória do Seu nome. Quanto a nós, somos pecadores, limitados, fracos, falhos e dependemos única, exclusivamente e totalmente de Ti. Por isso nós clamamos pela fé em Cristo Jesus, no nome de quem oramos. Amém. E que o amor de Deus o Pai, amor já demonstrado na entrega do Seu Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, que tem nos consolado, tem nos ensinado e tem nos guardado até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a Tua igreja hoje e sempre. Amém. Então, irmãos,